Oi, 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 meu povo, tudo bem com vocês? Eu acho que hoje eu não vou colocar minha carinha aqui não, tá? Vou fazer umas empadas para vender lá no meu trabalho. Aí eu falei, por que não gravar, né? Essa massa da empada é a mesma massa do empadão que eu fiz aí recentemente. Então, quem quiser, né, com mais calma, pegar a receita aí com mais tranquilidade, é só pegar lá a do empadão. Aqui eu coloquei 400 gramas de farinha de trigo e 215 gramas de margarina. Era para ser 200, acabou caindo 215, eu deixei. Se precisar colocar mais alguma coisa, eu vou colocar mais alguma quantidade e vou falar com vocês. Aqui também eu vou fazer o seguinte, vou colocar uma pitadinha de sal, tá? A margarina já tem sal, mas eu vou colocar, porque o sal que tem na margarina não é o suficiente para dar o ponto do sal na massa toda. E vamos lá. Vou colocar vocês aqui em cima. Vou colocar aqui um pouco de sal. É melhor colocar pouco. E depois ajustar, colocar muito e salgar, né? Bota aqui em cima, filho, no prato. Aqui vai precisar colocar a mão. Ó, deixa eu falar aqui. Deixa eu falar aqui com vocês. Quando vocês forem colocar água, eu coloquei a olho mesmo, no olho, né? Que eu tenho uma noção, mais ou menos, e mesmo assim eu errei. Acabei que coloquei um pouco, vi que precisava mais, acabei colocando mais e ficou muita. Como é que você percebe que ficou muita água, né? A massa, ela começa, quando você coloca muita água, ela fica, não quer se unir. Você vê que ela fica separando, separando, vai grudar no fundo do bowl. Aí o que foi que eu fiz? Coloquei mais um pouquinho de farinha de trigo, tipo uma colher de sopa rasa. E aí ela voltou, ó, e se uniu novamente, ficou uma bolinha. Então, quando vocês forem colocar água, for fazer a primeira vez, não tem experiência com cozinha, não tem experiência com salgado, não que eu tenha essa experiência toda, tá, gente? Mas eu me viro bem. Então, coloca com colher. Pega uma colher de sopa, coloca, junta ali tudo. Viu que ainda tá esfarelando, não tá unindo? Coloca mais um pouquinho. Vai colocando de pouquinho em pouquinho, mas assim, bem pouquinho. Percebeu que ela não tá unindo, não tá esfarelando? Coloca mais um pouquinho de farinha de trigo. Bem pouquinho, que ela vai dar o ponto, tá certo? E é isso. Deixa eu ver quanto eu vou pesar aqui, pra poder eu saber. É a primeira vez que eu vou levar esse salgado pro meu trabalho. Pra um dos meus trabalhos, né? Ficou 654 gramas. Então, como é a primeira vez que eu vou levar esse salgado, eu não quero fazer muito, pra não perder. Lá tem duas equipes, né? Tem a galera de segunda e quarta, que são as mesmas pessoas, e tem a equipe de quinta, de terça e quinta, que tem algumas de segunda e as outras de terça e quinta são pessoas diferentes. Tem 3 ou 4 professores diferentes. Então eu vou ver se eu consigo levar nos 2 dias. Vou jogar no grupo que eu tô levando a empada, vou fazer um pouco doce e a salgada. E é isso, aí de acordo se eu for vendendo e tal, eu vou aumentando a quantidade, sabe? Agora, as forminhas, eu tô na dúvida se eu vou fazer precificação, tudo direitinho, viu, gente? Como eu trabalhei com doce, trabalhei com bolo, eu sei precificar, eu prefiro fazer tudo pesadinho, pra poder ter tudo certinho ali. Por isso que eu gosto de pesar, porque aí na hora de fazer a precificação, você tem que saber exatamente quanto você usou de cada coisa, pra você conseguir fazer a precificação correta, sabe? Pra não sair perdendo dinheiro e nem cobrar muito caro. Eu acho que eu vou fazer empada salgada nessa. Eu vou providenciar, se continuar, né, se for dando certo, as forminhas descartáveis. Tem umas que são descartáveis e são mais abertas do que essa aqui. Essa aqui é bem fundinha, ó. Mas eu acho que eu vou fazer a salgada nessa. E vou fazer a doce nessa. Porque a doce, eu sei que tem muita gente que gosta muito de doce, mas a doce enjoa um pouco, sabe? Então eu vou fazer nessa e a minha intenção é vender
uma é 3, duas é 5, sabe? Fazer essa promoção pra vender rápido. E a daqui, eu ainda não fiz a precificação, mas eu acho que dá pra vender por R$5. Mas eu vou fazer precificação tudo bonitinho, viu? Lembrando, não precisa untar as formas, porque já vai bastante margarina aqui. Não precisa untar. Bom, gente, aqui, tá vendo? Eu fiz uma, pra eu saber exatamente quanto eu iria precisar de massa. Deu 40 gramas nessa forminha maior. E aí eu já pesei todas, ó. Todas aqui. Eu só tenho 10 forminhas dessa. Só 10. Dessas menores eu tenho mais, que eu lembro que eu comprei, eu acho que pra aniversário. Fazer aniversário do meu filho, então eu comprei mais. Dessas aqui eu só tenho 10. E duas estão enferrujadas. Então, obviamente, que eu não vou usar, né? Vou jogar fora essas duas. Como eu pretendo comprar descartável, vai ficar até melhor. Sabe que eu não vou precisar dessas. Já vende na forminha mesmo. Tchau e beijo. E então me renderam 8. Aqui está meu recheio cremoso, que eu já fiz ontem. O recheio precisa estar frio para poder colocar aqui na forminha, tá? Então, quanto antes puder adiantar o recheio, faz de manhã, vai fazer a massa, dá pra fazer o recheio de manhã e montar as empadas à tarde, ou à noite, ou no dia seguinte. Então, eu fiz ontem o meu recheio. Ele tá um pouco durinho, porque tava na geladeira, mas ele tá cremoso, sabe? E outra uma coisa que eu acho engraçada, eu tava aqui pensando, quando eu destampei, já tem cheiro de empada. O recheio já tem cheiro de empada, é muito interessante isso. E aí, depois eu vou pesar aqui a massa que vai nas pequenas. E leite condensado, eu vou pesar tudo direitinho pra saber quanto eu tô colocando de cada coisa, tá certo? Agora eu vou terminar de abrir as massinhas aqui na forma e colocar o recheio. Vou botar vocês aqui em cima pra vocês acompanharem tudo. Bom, pessoal, estão todas aqui recheadinhas, bem recheadas, até porque é uma forminha funda, então tem que ser bem recheadinha. E eu tô colocando aproximadamente, ó, 39, 40 gramas de recheio. Como é só frango, aí eu vou colocar assim, no futuro se eu fizer frango com catupiry, aí eu vou diminuir a quantidade de frango pra colocar o catupirizinho aqui em cima. A minha intenção é que ela fique aquela empada gordinha aqui em cima, sabe? Eu não quero ela muito fininha, não. E outra coisa que eu ia falar, podem observar que a massa, ó, ela não está tão fininha na forma. Você vê que ela tem uma grossura boa, sabe? Se você colocar muito fina, na hora de desenformar, ela vai esbagaçar toda. Então, deixa aqui numa espessura legalzinha, grossinha. Tá vendo? Vamos lá. Agora eu vou fazer a tampa. Tem uma técnica, que eu acho que tem esse vídeo aqui no canal, que eu abro o restante da massa num saco plástico limpo. E aí eu pego as forminhas e emborco assim, ó, pá, de uma vez na massa aberta, dá uma giradinha e ela já sai tampada. Mas pra isso, precisa deixar mais massa sobrando aqui na borda, que é o que vai encaixar na outra massa. E só que eu não vou fazer isso agora não. Eu acho que eu vou abrir na mão mesmo, vou ver. Ou não, acho que eu vou abrir no rolo mesmo. Ai, não sei, gente, tô confusa. Vou ver aqui como é que eu faço. Acho que eu vou abrir na mão hoje. Deixar... É porque eu sou muito chata pra minhas coisas de trabalho, eu sou muito chata. Então, na minha cabeça, eu quero abrir com o rolo pra ficar todas na mesma espessura. Mas eu acho que hoje eu não vou fazer isso, não. Hoje é domingo, quero adiantar minha vida pra eu curtir meu domingo aqui em casa de boa assistindo. Vamos lá, o recheio ainda sobrou um pouco, ó. E esse recheio, gente, não foi um peito de frango inteiro. Eu comprei um prato de peito de frango, então foi um peito, porque eu usei 2 pedaços. Em um prato de peito de frango vem 3 pedacinhos e eu usei 2, então sim, foi um peito de frango. Vamos lá, pra tampa, eu peguei aqui, já fiz uma, vou fazer sempre uma de teste, agora eu já sei como é que funciona, mas tem que fazer uma pra testar. Eu botei, aqui tem 27, mas eu tinha colocado na outra 20 gramas de massa, deu 23, vou deixar. E aí, ó, eu abro ela aqui na mão mesmo, ó, vou abrindo, ajeitando aqui na mão. Não deixa nem muito grossa e nem muito fininha. Aí eu venho aqui em cima, ó, jogo em cima da massa e o que é que eu faço? Quando tá sobrando muito na borda, eu vou tipo que apertando, pressionando contra a própria forma, ó. Que aí ela já vai se unir com a massa de baixo, ó. Dou uma ajeitadinha e pronto, é isso aqui, ó. Tá vendo? Não tem muito segredo. Mais uma bolinha. Ou eu tô pesando porque, né?
eu tenho que saber quanto mais ou menos eu tô usando no total. Então, foram 40 gramas pra untar a forminha, pra forrar a forminha toda, mais 20, mais ou menos, de tampa. Então, a gente tá usando 60 gramas de massa. Né? A gente tem que ter essa base pra fazer, no meu caso, né, que eu vou fazer a precificação, pra fazer a precificação correta. Então, vem aqui em cima, joga e vai tirando aqui o excesso e meio que pressionando pra baixo. E a própria borda da forminha, ó, já corta a massa. Então, não tem muito segredo, não. Aí. Tá vendo? Fica bonitinha, muito simples de fazer. Pessoal, todas devidamente já, ó, tampadinhas. E eu achei mais duas. Eu fui mexer ali na minha caixa, ó. Minha caixa tá até ali no chão, ó, gente. Precisa até arrumar. E eu achei mais duas, ó. Então, são 12. Eu comprei 12 e não lembrava. Pra mim era 10. Aqui estão as enferrujadas, tá bom? E eu achei mais duas aqui. Aqui tem 8. Podem contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais duas que eu achei. E aquelas duas enferrujadas ali. Eu fui pegar essas pequenininhas aqui pra fazer. Tem muita dessa daqui, meu pai. Pra fazer a empada doce. Então, você já sabe como é o processo. Assim que eu ia falar, o meu recheio, então, dá mais ou menos 10 empadas. Que aqui ainda dá mais 2 empadas. Eu acho que ainda sobra um pouco de recheio. Então, Anaí, mas eu fiz o meu recheio, deu mais empadas ou menos empadas. Vai depender do tamanho do peito de frango de vocês, né, gente? Tem peito de frango enorme, tem peito de frango pequeno. E aí, vai depender do tamanho do peito de frango de vocês. Quanto mais render, melhor, né? A minha vai render 10 empadas, ainda bem, que aí fecha uma quantidade legal. Vou terminar de fazer tudo, vou terminar de fazer a doce e aí eu só volto na doce na hora de colocar o recheio, pra gente ver quanto de recheio eu vou colocar. Bom, gente, me renderam 11 dessa menorzinha aqui. A vantagem da empada doce é que ela não tem tampa, né? Outra coisa, eu ia fazer mais duas da grande pra fechar 10. Acabei não fazendo, porque na hora que eu fui olhar a quantidade da massa, aí eu ia acabar fazendo pouquíssimas da pequena. Então, eu optei por não fazer mais da grande. Então, temos 8 grandes e 11 pequenininhas. E o leite condensado... Ai, tô ligando aqui a balança, ó. Vamos ver aqui. Não pode ser muito leite condensado para transbordar, porque essa empadinha, ela ferve. E no que ela ferve, ela sobe, ela borbulha e sobe, sabe? Então, talvez aqui já esteja muito. Para não derramar e ficar feia a nossa empadinha. Deu 22 gramas, não foi? Então, vamos colocar 22 gramas em todas. Na verdade, eu acho que já tá muito, é o suficiente. É isso mesmo, entre 21 e 22 gramas. Vou terminar de fazer todas aqui. Bom, pessoal, aqui em um potinho eu coloquei uma gema e um pouquinho de azeite doce. Esse círculozinho aqui, ó, e essa manchinha aqui é do azeite doce que eu joguei e fiz tipo um caracolzinho. Tá vendo pra que o azeite doce? Pode ser óleo também, tá, gente? Pra quê? Pra não ficar descascando. Sabe quando você tem aquela gema por cima que fica soltando da empada? O óleo ou o azeite doce ajuda a não soltar. E vamos pincelar isso tudo aqui, tá? E levar pro forno assim. A minha intenção aqui é o seguinte, deixar ficar, se for ficar 20 minutos, vai depender de forno pra forno, tá, gente? O meu forno já está aceso, pré-aquecendo. O total de tempo da empada é 20 minutos. Como eu quero levar as empadas quentes pro meu trabalho, eu vou deixar 15 minutos e amanhã, antes de levar pro trabalho, eu coloco mais 5 minutos pra ela ficar bem douradinha. Pode ser no forno a gás, no forno elétrico, na airfryer, vai assar do mesmo jeito. Então, a minha intenção, vou ficar aqui de olho pra ver quanto tempo exatamente vai ficar, porque eu quero que fique 5 minutos a menos. Ó pra isso, gente. Ó pra isso, que imagem mais perfeita. O que é que vai acontecer aqui? Eu vou tirar as empadas salgadas, tá? Elas já estão levemente douradas. É desse jeito que eu quero. E vou deixar um pouco mais as doces, para elas ficarem mais douradinhas, sabe? Que eu acho que fica mais gostosa. Vocês podem ver que elas borbulham mesmo, ó. Aí, quando tira do forno, as bolhas vão desfazendo. Aqui ainda tá borbulhando, ó, gente. Olha aí. É lindo de ver, viu? Vou tirar essas aqui, que pra mim já estão boas. E demorou, viu, gente? Demorou mais ou menos aí uns 20 minutos, eu acho. Mas o meu forno está fraco. Eu já falei isso aí no outro vídeo do empadão, certo? E vamos voltar pro forno.
Bom, eu estava editando o vídeo e vi que não voltei pra mostrar as empadinhas, ó. A doce tá mais assadinha, elas ficaram mais ou menos aí, mais uns 3 minutinhos no forno, foi coisa rápida. E, gente, só tem essas 6 aqui, porque eu já coloquei lá no grupo do trabalho, já separei, o pessoal já pediu uma boa quantidade. Eu comi uma dessa doce, meu filho comeu a outra, foram 11, então eu vendi, né? Ficaram 9 pra vender, já vendi 6, faltam essas 3 aqui, porque ainda falta uma boa parte da galera da equipe ver. Hoje é domingo, tem gente que nem abre grupo, né, de WhatsApp. Eu, por exemplo, não abro. Não vou mentir, se eu estiver fora de escala, se eu estiver de folga, se eu estiver doente, sábado, domingo, eu não abro o grupo de trabalho. Só entrei hoje para poder postar. Então tem uma boa galera ainda que não viu, né, a minha postagem das empadas. Rian, abaixa aí um pouquinho. Então sobraram essas 6 aqui, as outras já estão todas separadas para levar amanhã e na terça-feira. Então é isso. Eu vou voltar trazendo um outro vídeo da precificação. Eu uso um aplicativo, mas eu volto e explico tudo para vocês direitinho. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau!